Você conhece minha amiga Beta? O Facebook tem a Betânia para os íntimos Beta, que é um robô, ou melhor, uma robô feminista que está lá para ajudar a gente a partir dessa tecnologia incrível a entender, a nos apoiarmos em relação ao feminismo. Basta você entrar no Facebook, procurar beta.feminista e mandar um inbox. Nesse inbox você pode fazer perguntas simples, desde o que é feminismo até perguntas mais complexas como: fui violentada, Beta, o que eu faço? Beta tá lá, pronta, preparada pra te ajudar, pra te orientar. É uma ferramenta tecnológica que tá aí nas redes sociais, ajudando mulheres a lutar pelos seus direitos. E Beta, como tá preocupada com o lugar de fala, ela me convidou e convidou outras 5 youtubers incríveis pra responder perguntas sobre os diversos feminismos. Me mandou este caderninho fofo com várias perguntas pra responder e eu vou responder elas agora pra vocês. Tô muito feliz com o convite, mas tô mais feliz ainda com as perguntas que vocês enviaram. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, tem bastante pergunta, mas é muito importante a gente falar sobre isso, já que a gente quer o quê? Mudar esse mundinho que a gente tá vivendo, né? Então bora! O que é o feminismo interseccional? Feminismo interseccional são quando opressões ou lutas se intercruzam. Vamos aos exemplos. Eu, por exemplo, sou uma mulher negra. Eu não sou nem só mulher, nem sou negra. Por isso que é importante criar um lugar de fala, uma especificidade entre essas duas opressões ou essas duas lutas. O conceito de interseccionalidade foi protagonizado por mulheres negras, que entenderam que a gente precisava falar deste lugar específico, de mulher e negra. Mas ele pode ser aplicado entre outras intersecções, como por exemplo, você ser feminista e gorda, você ser feminista e trans, feminista e lésbica, enfim, a interseccionalidade só vem para prestar atenção nas especificidades desses diversos feminismos que temos. Comecei a estudar sobre feminismo há pouco tempo e descobri que existe também o feminismo negro. Por que essa separação? Primeiro, que não é uma separação, e sim o respeito desse lugar de fala. Entender que há especificidades quando se trata da intersecção entre mulher e mulher negra. A gente sofre ali duas opressões, a opressão do machismo com a opressão do racismo. Por isso que a intersecção, ou seja, o feminismo negro, é importante para que as minhas vivências enquanto mulher negra sejam pautadas, sejam respeitadas. Vamos aos exemplinhos para vocês entenderem a importância da especificidade do feminismo negro. Enquanto mulheres brancas estão lutando pelo movimento não make-up, pelo uso excessivo de maquiagem, as mulheres negras ainda estão lutando e pedindo para que as marcas de cosméticos lembrem que nós, mulheres negras, existimos e que precisamos de maquiagem para o nosso tom de pele. Enquanto mulheres brancas estão lutando para ingressar no mercado de trabalho, as mulheres negras estão lutando pelo direito de estarem nas suas casas, cuidarem dos seus filhos, visto que historicamente sempre trabalharam muito e sempre trabalharam fora. Ou, por exemplo, os dados alarmantes que mostram que o feminicídio aumentou em 54% entre mulheres negras e diminuiu 9% entre mulheres brancas. Vai me dizer que as pautas do feminismo negro não são importantes pra gente dar luz a essa especificidade que é ser uma mulher negra? E quais são as principais pautas que o feminismo negro defende? Vou ler aqui pra vocês a minha listinha, tá? O fim do feminicídio, principalmente com esses dados alarmantes. O combate do genocídio da população negra geral. Não só as mulheres, mas os homens também. Porque a morte dos homens interfere diretamente nessas mães, nessas mulheres, nessas vós que estão cada vez mais sozinhas. O combate à violência obstétrica. Mulheres, quando são negras, recebem menos anestesia na hora do parto, por exemplo. Acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho, equidade salarial. A gente sabe que mulheres recebem 30% menos do que os homens. Já as mulheres negras recebem 60% menos. E a principal pauta, que é a humanização desse corpo feminino e negro. Queria ler mais sobre o feminismo negro. Me indica alguns livros? Indico, meu amor. Bons livros pra você começar é a coleção Feminismos Plurais. O primeiro é o que é o lugar de fala da Djamila Ribeiro, o segundo é o que é o encarceramento em massa da Juliana Borges e o terceiro, o que é empoderamento com a Joyce Bert. Todas as mulheres queridas são feitas por mulheres negras e tem uma linguagem super acessível. Também tem mais 2 indicações, que é o Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, que foi traduzido agora pelo Brasil, e o Mulher, Cultura e Política, também da Angela Davis. São mais 2 leituras para você se aprofundar um pouquinho mais sobre as discussões do feminismo negro. Boa leitura para você! Outro dia eu ouvi alguém falando sobre solidão da mulher negra. Nunca tinha ouvido falar. O que quer dizer isso?
Historicamente, as mulheres negras foram desumanizadas, estereotipadas como as mulheres barraqueiras ou hipersexualizadas como as mulatas, as boas de cama, ou dessexualizadas, mulheres que ninguém quer nem chegar perto. Logo, socialmente falando, as mulheres negras não são vistas como dignas do amor, não são respeitadas nas relações. As mulheres negras são as mais que sofrem o celibato forçado, ou seja, estão sozinhas, vivem a solidão da mulher negra. Mas a gente vem discutindo que essa solidão da mulher negra não é só nas relações afetivas/sexuais. A desumanização e a invisibilidade da mulher negra, principalmente as escuras, elas se apresentam em todas as fases da vida, da infância até a velhice. Por isso eu aproveito para te perguntar, você já namorou ou admirou uma mulher negra? E ela tinha pele escura, cabelo natural, cabelo crespo? Você tem amigas negras? Oferece a elas afeto? Ou você oferece atenção a uma senhora negra? Se sua resposta for não, tem que dar uma mudadinha nisso aí. Pergunta da Beta: o que é o colorismo? Adoro! Finalmente a gente tá conversando sobre isso. O colorismo ou a pigmentocracia vai dizer que os negros de pele clara e os negros de pele escura vão sofrer opressões diferentes. Socialmente falando, os negros de pele escura serão mais invisibilizados, mais estigmatizados e sofrerão mais opressões. E aqui no Brasil o colorismo atua com muita força, principalmente porque a gente é um país muito miscigenado e que discute muito pouco, de forma muito rasa, as questões raciais. Como os lugares de poder ainda são decididos pela branquitude, a representação da negritude geralmente será de uma pessoa de pele mais clara, de cabelos cacheados, de cabelos menos crespos. As pessoas elegem como mais belo, mais inteligente, mais palatável as pessoas negras com pele mais clara, as pessoas negras que estão mais próximo da branquitude. Mais uma perguntinha pra você: você admira, acompanha uma mulher escura? Escura assim como eu ou mais escura do que eu? Sim? Não? Quem? Se você não tiver essa resposta, bora repensar sobre colorismo. Lembra aquela historinha de representatividade importa? Pois é, importa pra todo mundo, importa pra mim também. Importa pras pessoas escuras como eu ou mais escuras do que eu. Então, representatividade importa e vale pra todo mundo. Agora a Beta foi pra política. Tem alguma política pública específica para mulheres negras? As políticas públicas que a gente tem hoje são universalizantes. O que significa isso? Significa que temos políticas públicas para raça, ou seja, para os negros, e a gente tem políticas públicas para mulheres. Isso há. Mas essas duas políticas públicas, elas não dão conta de abarcar a especificidade das mulheres negras, daquela interseccionalidade que a gente conversou nas respostas anteriores. Ou seja, a mulher negra e suas especificidades ainda está abandonada quando se trata de políticas públicas. Precisamos mudar isso. E é urgente. Continuando na política, Xongani, por que é importante mulheres negras participarem da construção de políticas públicas? Justamente pra gente mudar isso, meu povo. É bom lembrar que as políticas públicas, elas começam principalmente com uma pressão social. A galera que tá na rua, a galera que tá no YouTube, nas redes, ali pautando as coisas que são importantes pra nossa população. Mas chega um momento que a gente precisa do quê? Da canetada. A gente precisa que alguém que esteja ali naquele ambiente político tradicional assine essa política pública. E é por isso que é importante a presença de mulheres e de mulheres negras na disputa dessas narrativas. É bom lembrar que políticas públicas voltadas para mulheres ou para a população negra ou para mulheres negras não precisa necessariamente ser assinada por uma mulher negra. Pode ser assinada por qualquer pessoa que seja sensível a essas questões. Mas como sensibilidade anda difícil de estar rolando, é importante a gente apoiar que tenhamos mulheres negras, galera preta, nesses espaços de poder, disputando essa narrativa e facilitando a inserção dessas pautas tão importantes pra gente. Ô Beta, quanta pergunta, mulher! Como mulheres brancas podem apoiar a luta das mulheres negras? Fácil! Primeiro, são as mulheres brancas entenderem que suas pautas não são universais. Não é possível mulheres brancas falarem por todas. É importante respeitar outros lugares de fala, respeitar as intersecções que a gente tanto tá falando. Reconhecer o seu privilégio e, mais do que isso, abrir mão deles. Também é importante que mulheres brancas entendam que um ambiente com equidade é um ambiente que tenham diversas mulheres. Que todas essas intersecções sejam respeitadas e que os ambientes onde elas estão são ambientes plurais. Só assim a gente vai poder falar de feminismos. Afinal, o feminismo é plural. E última pergunta da Beta. Por que Marielle foi
e é uma mulher tão importante. Marielle era uma mulher negra, favelada, lésbica e mãe. E eleita com muitos votos. Mulheres como Marielle não ocupam aquele espaço, mas ela ocupou. Além disso, ela era empoderada, preparadíssima pro cargo dela, era uma mulher guerreira, assertiva e que não abandonou as suas pautas quando chegou lá, quando chegou no lugar de poder. Propunha projetos feministas e de combate ao racismo, ou seja, tudo que a gente precisava. Além de tudo, o assassinato de Marielle revela como que o feminicídio e o racismo atinge todas as camadas da sociedade. Também nos faz pensar se a nossa justiça realmente é justa para todos. Afinal, até hoje, a gente não teve os assassinos de Marielle presos e condenados. O assassinato de Marielle foi uma tentativa brutal e desonesta de criar o silenciamento de nós mulheres, de criar o silenciamento de nossa população negra. E por isso que a gente tem que fazer do legado de Marielle combustível, semente, para que hajam outras Marielles e para que a gente faça que a sua voz, que a sua luta continue ecoando. Marielle, presente. É isso, gente. Perguntinhas da Beta respondida. Então, hashtag chama Beta e a Xongani no inbox pra gente conversar, pra gente se ajudar, pra gente trocar ideia. Se você tiver mais perguntas sobre feminismo negro, colocações, quiser trocar ideia, deixa aqui embaixo. É super importante a gente conversar sobre essas pautas e eu vou adorar ler os seus comentários. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!